Vamos fazer uma previsão de como vai ser daqui para frente? Com toda essa troca que a gente está passando, com o desemprego sendo trocado, a religião sendo descoberta de uma outra maneira. Vamos escutar aqui um pouquinho. 26 mil anos já está ali ajudando a gente em tudo. Os pleiadianos atuam no plano físico também. Seres de Aldebaran atuando também no físico e no energético. Perguntaram a Astar por que confiar em nós, né, que estamos fazendo esse trabalho aqui de frente. E ele respondeu assim, desse jeito: eles são eles. E ele conhece a nossa grandeza com sementes estelares. Muitos são comandantes estelares e tiveram envolvidos em guerra em Órion. Lira, Pleiades, Capela, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel foram envolvidos na guerra de Capela. Nós agora entendemos que temos uma herança, conhecimento de certos processos de transição, da transição planetária. Nós assistimos outras transições, participamos profundamente delas. Então eles são eles, nós somos nós. Vocês sabem disso. Muitos já acordaram, já lembram o registro da casa foi aberto, a gente lembra de alguma coisa. A própria a fonte de criadora suprema disse que não estaria num processo de destruição a Terra, né? Então, a gente não pode também, essa parte também da Terra, né? O que acontece? Eles falaram que a gente não vai participar dessa destruição da Terra, né? Que a fonte criadora disse que não estaria num processo de destruição. Fechamos um ciclo, esse ciclo sem autoextermínio, né? Então eles já estão intervindo, sim, diante da ameaça de detonação de ogiva nuclear. Eles estão ali ajudando, atuando, entrando ali. Nós também alcançamos um grau de Dharma positivo para não permitir mais. Apesar de tudo, nós conquistamos uma áurea energética e ela é alcançada, né? E ela irá ali, vai virar chavinha para isso, né? E também pelo fato, né, de nós viemos aqui em resgate, gente, para resgatar comandantes estelares também, pessoas e comandantes estelares que se envolveram em guerras anteriores e eles só conseguiram despertar dentro do sistema da Terra, né? Então é mais um ponto para nós aqui também, né? Dinheiro, como é que vai ficar a situação do dinheiro? Sua conduta ajuda com a sua luz, né? Que vai ajudar agora nesse processo, né? Então, quanto mais rápido você procurar o alto amor, o estudo, né? Estar numa conduta de harmonia melhor, estudar, entender o processo melhor, para que você não seja ludibriado pelas forças não positivas. A sua capacidade de discernimento se expande maravilhosamente. Exemplo, se aproximar um ser não luminoso perto de você, e se você está tendo ficar nessa conduta aí, ele não vai conseguir sustentar essa máscara, né? Porque cai a máscara, né? Por muito tempo, né? Não vai ficar com essa máscara, ele não consegue, né? Então, ele se mostra quem ele é de verdade, pois sua própria luz, né? A conduz, né? Derreterá a tentativa dele passar a perna ali na situação. Mas se você não procura a sua reforma íntima, melhora você ludibriando por essas entidades desencarnadas e encarnadas, até famílias, né? A gente tem, sabe, de muitos relatos, sabe disso, né, no dia a dia, né? Que tem uma história ali de conhecidos também, quando você vai entender o que ele faz e aonde ele atua e da onde ele pertence, você vai quebrar a cara, né? Porque muitos não tem máscara e ao tirar a máscara vê-se que não tem nada a ver daquela boazinha, né?
Então é complicado isso. Vamos agora para outra coisa, contato direto com o comandante planetário. Fazer parte de um comando é preciso então lidar bem com as diferentes situações. Por exemplo, de uma maneira equilibrada possível. Com divergência fica difícil, né? Então conversar, imagina, a gente tem que conversar com direita e esquerda sem quebrar a cara do cara que a gente sabe que é um corrupto. Senão, o humano não pode fazer parte da frota estelar, porque não sabe lidar com as diferenças, pois lá também tem conversas, né, divergências de grupo, né? Então, a gente precisa pensar, né, sobre ter essa diplomacia, né? Aprender a coexistir com tudo, até com a família, trabalho, conhecidos na Terra, né? Isso é ter diplomacia, mesmo você não concordando. Se você estiver bem com você, terá uma condição energética para isso. E se não, você precisa corrigir isso, essa conduta, para ter diplomacia. A gente não consegue conviver no básico também. Não convive no básico, né? Também não. Porque se você não ter diplomacia, partir para a ignorância e ficar nessa polaridade o tempo todo, você não tem como conviver com o comando estelar e com o céu, né? Então, outra questão aqui é religiosa. Ao caminharmos agora, as religiões unificarão no sentido energético, em respeito a todas as religiões. Assim, a partir disso, os dogmas, as crenças, nesses estágios de união profunda serão dissolvidas para entrar numa unidade maior. Reconhecer agora onde cada um de nós tem preconceito e pede para você mesmo fazer o que precisa ser feito para alinhar, fazer essa conexão em si mesmo. Entrou nessa consciência, as forças se movem para auxiliar, as forças de luz se movem para auxiliar na resolução ali. E isso é destino das almas, né? Estarem no estado mais pleno de diplomacia. E todos chegarão nesse estágio. Não tem como retroagir agora. Sobre o dinheiro, quando mudarmos e organizarmos a parte financeira para ter o básico abundante, fluidifica, é preciso reorganizar o sistema, em rearranjar o rearranjo do financeiro. Para algumas pessoas, os bancos estarão em recesso por um período. Supermercado, momento de apagão de algumas semanas. Pode acontecer. E aí a gente calma ao redor. Os que ganharam o seu dinheiro de forma correta, justa, não perderão não vão perder. Só ficará um tempo, né, pode ser uma semana, sem acessá-lo, né, para dar tempo de desligar e reativar o computador quântico, coordenado por arquitetos nesse nosso sistema, que é preciso desligar para resetar e não vai demorar para acontecer o que está sendo falado aí. Vocês já estão vendo aí, né? Mudança do trabalho, essas coisas todas, né? Muitas cidades aí, muita gente enlouquecendo, tudo isso, né? Muita corrupção, muita coisa errônea aí, né? A gente está dando nome aos bois, eles estão desesperados, torcendo as coisas na internet para confundir as pessoas ainda que não sabem da verdade. É isso que está acontecendo. Então vai chegar uma hora que as forças vão começar a juntar o físico e o etérico. Tudo em um só lugar, espíritos, seres na mesma faixa ali. Haverá intimato dos que não querem despertar para deixar a Terra e ir para um planeta Quiron, né? De mesma frequência dele, né? Até 2036 isso vai ter que ser concluído, né? Gente, é muito importante, é lindo também o que a gente vai viver, né? Eu tô aqui para mostrar também que é verdade, né? Muita coisa aqui está sendo mudada, né? Mas assim, a política ainda é uma confusão ali. Para quem eles servem,
Por mais que sejam muitos que tentam fazer, né? Mas uma força ali que faz eles assinarem, construírem coisas em áreas irregulares. Tudo isso porque o dinheiro eles pensam no dinheiro, eles são egoístas, eles mandam e desmandam, eles estão cagando pro o gênero mineral, vegetal, animal, nominal, que somos nós, né? Nós já temos consequências demais aí na Terra, sobre tudo que está acontecendo. Deixaram construir as famílias carentes, porque não tinham lugar para construir, onde eles queriam comprar, construir a casa, não tinha condição de comprar porque era caro, né? Então teve uma desordem horrorosa. Macaé teve favelização com a chegada do petróleo lá. Eles erraram muito nesse sentido, né? Porque não tinham prefeitos aptos, né, que não se portavam com as pessoas, muito menos com o meio ambiente. Então foi a Lavantê, né? Destruíram-se a Imbitiba, a praia da Imbitiba, né? Você tá vendo, a praia tinha areias. O papai me levava na bicicletinha, né, para tomar banho na piscina natural que tinha ali naquele hotel que está abandonado, né? Eu acho até que desculpa minhas palavras, mas deve ser tirado dali, porque não tem necessidade de botar um hotel ali no meio, ali direto com a praia ali, porque eles fizeram um trampolim. Eu lembro que as pessoas vinham pro hotel e tinha um trampolim ali para pular na praia. Mas hoje a gente vê, né, conscientemente, né? Tô falando com bondade aqui, tá, gente? Eu não tenho necessidade de fazer isso com a praia, né? Colocar um hotel. O hotel tá caindo aos pedaços, né? O dono também, por sua vez, não quer fazer nada, não faz nada. A gente não sabe o que é também. Tem muitas coisas ali no mundo. Até aqui também castelos abandonados, em ruínas, né? Enfim, aqui tem ainda a preservação. Junta-se a comunidade, 400 pessoas para limpar, um exemplo, uma casa abandonada, né, para fazer festa, chá. Então a própria comunidade ajuda para poder sustentar a casa ou o jardim do castelo. Mas no Brasil a gente não tem, não foi criado com essa conduta, né, de plantar árvore. Aqui tem um ápice. Se você planta uma árvore na casa, você bota a árvore que você plantou lá, entendeu? Então tem uma coleta de lixos. Vocês já participaram comigo aqui várias vezes, que eu posto aqui. Então assim, eu acho que eu tive uma encarnação aqui, sim, né? Já foi falado que sim. Eu gosto muito daqui, né? Tem uma força muito aqui tem um chácara da coroa aqui na Escócia, né? Teve uma ativação agora, uma semana atrás, né? Senti muita força com o Micá aqui, né? Me guiando aqui com os meus mestres, né? Com a parte de luz, né? Que me ajuda, que me conduz. Que não foi fácil no início aceitar isso tudo, voltar, assumir meu projeto de vida, né? Indo contra muita gente que não me receberam bem quando eu voltei para o Brasil, né? Mas teve uma multidão que me recebe na internet bem, e hoje em dia tem uma nova postura sobre quem eu sou, né? Aí agora começa a nossa mudança, das pessoas me olharem de frente e de me valorizarem pelo trabalho que eu estou fazendo na luz, né? Apesar da minha unidade, ser um ser de unidade aqui, com discernimento de saber que às vezes eu erro, né? Eu acerto, mas no final de tudo o que eu quero mesmo é a paz, e é a chegada da nova era com mais paz, com prosperidade, com verdade, com amor incondicional para o todo, né? Graça, confiança, compaixão. É isso que eu represento, é isso que o meu comando representa, o comando estelar na Terra.